Você não precisa enxergar a porta de entrada da casa. É a porta de entrada do cômodo. O que é a posição de comando, tá? Existe um termo no Feng Shui que é chamado posição de comando ou posição de controle. Posição de comando e posição de controle é a mesma coisa, tá? Não difere em nada. Tem pessoas que chamam de posição de comando, tem pessoas que chamam de posição de controle, mas é a mesmíssima coisa. O que é a posição de comando? É como já diz o nome, é você se colocar no comando, no controle de uma situação. Quais são as situações que a gente precisa se colocar no comando? Aquelas situações de longa permanência. Vocês já devem ter percebido, se vocês ainda não perceberam, no Feng Shui a gente trabalha muito com os locais de longa permanência. Quais que são esses locais de longa permanência? Cama, fogão, sofá, mesas, mesa de trabalho, mesa de estudos, mesa de jantar, e a porta de entrada, ela não é um local de longa permanência, mas ela influencia muito porque é a entrada do Qi, né? Então, são os 5 principais locais que a gente presta atenção na casa. Sempre que fala de quina, de viga, de posição de comando, sempre vai ser nesses locais. Cama, mesa de trabalho, mesa de estudos, mesa de jantar, sofá, fogão, porque é relacionado à prosperidade, e a porta de entrada da casa, tá? Por que locais de longa permanência? Porque a gente tende a passar longos tempos nesse local, né? Então, a gente passa bem mais tempo na nossa cama do que no corredor da nossa casa. Então, por exemplo, as situações ali no corredor da nossa casa, quinas apontando no corredor, você passa ali, a quina, ela tá de fato apontando para você, mas você passou, não tem problema, né? Agora, uma quina apontando para a sua cama a noite inteira ali, você horas ali apontando, isso te prejudica, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa começar a entender são esses locais de longa permanência. E a posição de comando é a mesma coisa. A gente preza garantir que a gente tem uma posição de comando nesses locais de longa permanência, tá? O que eu vou falar o que é fisicamente a posição de comando e depois eu vou falar o que ela representa. Por que é tão importante ter uma posição de comando? Posição de comando, fisicamente falando, é quando você está nesses locais de longa permanência e você consegue, sem precisar desviar a tua atenção, enxergar a porta de entrada do cômodo. Não é a porta de entrada da casa. Você não precisa enxergar a porta de entrada da casa. É a porta de entrada do cômodo. Então, na cama, você tem que ter a posição de comando. Você tem que enxergar a porta de entrada do quarto. Na sala, você tem que enxergar a porta de entrada da sala. Às vezes, a porta de entrada da sala é a porta de entrada da casa. Outras vezes, não, né? Então, depende dessa situação. Você tem que levar isso em consideração. A cozinha, por mais que seja aquelas cozinhas americanas, cozinha aberta, é a posição de comando. Você, cozinhando, precisa ter ciência de quem entra e sai do cômodo, da cozinha. Então, por mais que ela não tenha a porta ali, mas você consegue ver quem entra e sai da sua cozinha. Não é da porta da casa, tá? Posição de comando, deixa eu ver, do sofá, mesa de trabalho, mesa de estudos também é do escritório ou do quarto que você está trabalhando, está estudando, e a mesa de jantar também é do cômodo, da sala de jantar, tá? Então, você vai ver que você tenha visão, sem precisar se dispersar da tua atenção ali, para a porta de entrada do cômodo, tá? Isso é fisicamente falando. O que isso representa na nossa vida? É a gente começar a se acostumar a estar numa posição de comando. Um exemplo muito, muito, muito legal disso que aconteceu na prática comigo foi de um restaurante de um amigo meu, lá em Santa Catarina ainda, quando eu morava lá, né? A gente tinha um casal de amigos que tinha um restaurante lá e a gente
a gente foi visitar o restaurante deles, né? E a gente passou uns 3, 4 meses sem ir visitar o restaurante. Depois a gente voltou para visitar de novo. Fomos lá tomar um açaí, ele tinha aberto, tinha colocado açaí. Aí eu, óbvio que não posso perder a chance de tomar um açaí, fui lá experimentar o açaí dele, né? Aí quando eu fui lá tomar o açaí, eu vi que o caixa dele estava num lugar diferente. A primeira vez que eu tinha ido, o caixa estava num lugar, e depois, quando eu fui de novo, o caixa estava em outro lugar. Aí eu falei, Jonas, você trocou, o nome dele é Jonas, né? Jonas, você trocou o caixa de lugar, que legal, ficou bacana, tal. Aí ele falou, se eu te contar que chegou um dia aqui, ó, fiquei de saco cheio. Eu fui no caixa, eu me senti tão mal naquele caixa, tão mal, que eu peguei e comecei eu mesmo sozinho a arrastar. E era um caixa pesado, de madeira, assim. E ele começou a arrastar o caixa, colocou o caixa para um lado, colocou o caixa para o outro, colocou para o outro, até que ele achou um lugar lá que ele se sentiu confortável. Mas ele falou assim, foi uma loucura. O caixa já estava ali há mais de um ano e chegou um dia que eu me senti muito mal no caixa. E aí eu tive que trocar ele de lugar. Aí ele mudou de vários lugares até que ele achou um lugar que ele se sentiu bem com o caixa. Ele ficava no caixa, ele era o dono do restaurante, né? Um dos meninos ficava na cozinha e o outro ficava no caixa. E ele começou a se sentir mal no caixa na posição anterior. E aí ele achou um lugar melhor. E aí daí ele me contou isso. Daí eu falei, que bacana, né? Deixa eu te contar que agora, antes o teu caixa, ele não estava numa posição de comando. Você não conseguia enxergar a porta de entrada do teu restaurante, né? Você tinha que ficar se desviando para conseguir enxergar quem entrava e quem saía do restaurante. Agora, no lugar que está o caixa, você está no que a gente chama no Feng Shui de posição de comando. Essa posição de comando é você sentir que você está no comando da tua vida, da tua saúde, do teu negócio, né? E aí ele falou, meu Deus, Bruna, me arrepiei inteiro. No que a gente estava falando, ele até me mostrou o braço dele assim, e ele estava todo arrepiado quando eu falei isso para ele. Aí ele falou, você não acredita que eu passei por um processo na minha vida, né, de questionamentos, assim, de reconstrução, né? Eles, quando a gente foi se mudar lá para Navegantes, eles eram um casal, mas eles acabaram se separando nesse processo. Então, durante esse período, ele passou pelo aquele processo de separação, aí de ter que se reconhecer de novo, saber o que ele queria, o que não queria, a nova fase da vida dele. Então, depois que ele se separou, ele se sentiu muito mal. Ele passou por um período de sentir que ele não estava no controle de nada, aceitar as coisas como estavam indo, levando a situação, né? E chegou um dia que ele falou: não, eu tenho que acordar para minha vida, eu tenho que tomar as rédeas, eu não posso só ficar deixando as coisas levarem, né? O restaurante não está indo como eu gostaria, o meu relacionamento terminou, então eu preciso tomar as rédeas da minha vida. E aí, no dia seguinte que ele tomou essa decisão, que ele chegou no restaurante, ele não aceitou mais o caixa lá. Sem saber o que era posição de comando, ele chegou lá, foi no caixa, e aí ele falou, meu Deus, ele se sentiu sufocado no caixa sem posição de comando. E aí ele começou a ajeitar e intuitivamente ele colocou o caixa numa posição de comando. Por quê? Porque ele tinha assumido a posição de comando, o controle da vida dele. E aí, lá no restaurante, ele não aceitava mais, incomodava ele estar numa situação que ele não estava na posição de comando. Então, a posição de comando é muito mais do que você enxergar a porta de entrada da sua casa. É você começar a se acostumar em estar na posição de comando. No caso dele, foi a situação inversa, né? Ele assumiu o comando da vida dele, decidiu que ele precisava dar a volta por cima, se animar, voltar, né, com as atividades, com os projetos dele, e isso refletiu aí na posição de comando do restaurante. Mas o que a gente está fazendo aqui é o inverso. Muitas vezes, algumas de vocês podem estar se sentindo assim, meu Deus, eu sinto que eu não mando nas minhas finanças, nem no meu relacionamento, vivo à mercê dos outros, só faço pelos outros, nunca foco em mim, sempre é o que os outros querem, sempre cedendo para os outros, né? E talvez assumir essa posição de comando seja uma coisa mais difícil. Do nada, assim, você encontrar forças dentro de você para assumir essa posição de comando, né? Então, é uma situação um pouco mais difícil. Aí a gente começa pela casa. Começa assumindo a posição de comando na cama, no sofá, na cozinha e nas mesas. Mesa de jantar, mesa de trabalho e mesa de estudos. Aí você vai começar a se acostumar com essa energia de estar no controle da situação.
e, sem perceber, inconscientemente, você vai tomando essa posição de comando também no teu trabalho, no teu relacionamento, na tua saúde, nas diferentes áreas da sua vida, né? Então, essa história do Jonas aqui é de verdade, aconteceu mesmo. Até no dia eu gravei um vídeo lá, vocês podem ver no meu Instagram, e foi incrível, assim, ver na prática o processo inverso, né? Mas se vocês, assim, ainda não deram esse estalo de assumir a posição de comando, a gente pode começar pela nossa casa e isso vai começar a vibrar para as outras áreas da nossa vida também, tá? Então, isso é a posição de comando.